quando eu falo que a predominância energética do jogo mudou, é também em função disso. Você tem um jogo hoje de alta intensidade, que os atletas, levando isso para o treino, a gente costuma dizer que pô, o atleta ele tem que executar muitas ações. Então ele dá um passe, ele faz uma movimentação, ele faz um desarme, ele tenta um drible, ele faz uma infiltração sem a bola. Somente depois de muitas ações é que ele vai parar e descansar. Tá? E imediatamente ele já tem que voltar a executar as ações do jogo. Ou ele é substituído. Tá? A regra do jogo também permite isso. Aqui uma situação muito interessante que assim nem terminou o primeiro tempo, está 3-0 para uma das equipes. Então isso é outra coisa rara de se ver. Pô, a gente vai hoje 3-0, talvez no final do jogo no futebol de campo. Então os atletas, eles de repente, até, muitos deles até guardam energia para o segundo tempo. Outro gol de bico. E aqui, no momento que sai esse gol, tem o replay, é um vídeo muito didático mesmo. Um aluno, ele simplesmente fez uma observação em relação ao goleiro, tá? Que um dos goleiros jogava de luva e o outro goleiro não. E aí outro aluno acabou fazendo essa observação. E a luva, o goleiro que usava a luva não tinha a ponta dos dedos. Então, muito diferente do que é no futebol de campo. E aí você já entra em outra questão, que é a questão dos equipamentos de futsal, que pouca gente também conhece. Uso obrigatório de caneleira no futebol de campo também é. O que acontece é que a gente tem um futebol de campo muito difundido de uma maneira amadora. E aí, na hora que você vai para o amador, não tem nada de oficial, as regras são completamente diferentes, não deveriam ser, tá? Porque é amador, mas o esporte é o mesmo. O que diferencia o amador do profissional é em relação à remuneração propriamente dita dos atletas que jogam por prazer e porque gostam e têm outras obrigações e não treinam, mas as regras deveriam ser seguidas. A gente cansa de ver aí campeonatos amadores que colocam regras que de repente não ajudam em nada, e não é porque é amador que não é para ser educativo, tá? O esporte amador ele também tem uma pegada muito forte e infelizmente a gente acaba aí sendo muito atrapalhado. Então, se você é treinador de futsal, analise bem quando você vai para um evento amador, porque isso pode atrapalhar e atrapalhar muito o seu trabalho. E essa situação dos equipamentos é uma delas. Então, e aí para os goleiros, olha só, para os goleiros, goleiro de futsal ele tem que usar proteção. Não dá para você, as quedas são constantes. Você tem o piso que não é a grama, ele vai estar muitas vezes no cimento, um piso hostil que de repente se você não usar proteção, e muitos goleiros sem proteção acabam aí ou se machucando ou de repente não conseguindo executar as defesas, ou de repente até mesmo criando instintivamente uma situação de proteção para que você não acabe aí se lesionando, e aí ele acaba permitindo que a bola passe e que ele não faça a defesa. Então os equipamentos de segurança e a luva, tá? Essa luva em 2010 a gente já tinha de repente luvas aí para goleiro. Hoje a gente tem até luvas que são bem parecidas com a luva dos goleiros de campo, mas que diferenciam no material, entendeu? Da palma. É um material que próprio aí para ter aderência à bola de futsal e não à bola de futebol de campo. E os goleiros, os raízes aí que acabam aí não optando pelas luvas, jogam sem luvas, e você vai ver goleiro aí que tem muitos paradrapo, que coloca aí às vezes muita munhequeira, e enfim, mas eles não usam as luvas porque de repente a aderência que os dedos possuem em relação ao material da bola é muito melhor do que qualquer luva.